Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. O Senhor Jesus, durante o exercício do seu ministério, sempre confrontou de maneira muito direta a distorção do ensino do Antigo Testamento, que era feita por parte dos intérpretes da lei e dos religiosos judeus. Isso era muito comum no ministério de Jesus, porque tanto os saduceus quanto os fariseus, eles não tiveram uma compreensão clara daquilo que Deus havia revelado no Antigo Testamento. Por isso, o exercício errado da lei, a interpretação equivocada acerca de quem seria o Messias, era algo muito comum, como é até o dia de hoje, na vida dos judeus ortodoxos, praticantes. Quando olhamos para esse texto, observamos que esses saduceus, que faziam parte de uma ala mais intelectualizada, um partido aristocrático da religiosidade judaica, eles não acreditavam na espiritualidade, nem tampouco na ressurreição do corpo, nem anjos, nem nada disso. E eles, tendo essa fé manca, deficiente, e esse entendimento letárgico acerca das coisas espirituais, eles se aproximam de Jesus com uma pergunta que tinha, como sempre era feita, uma intenção de pegá-lo em uma contradição. Usando a lei do levirato, da lei acerca dessa situação que está em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, e nós vamos ler aqui, Deuteronômio 25, versículo 5, diz assim: se irmãos morrerem juntos, aliás, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela as obrigações de cunhado. E aqui tem um texto que vai falar acerca de como isso aconteceria. Se o homem se negasse, ele seria humilhado publicamente. Então havia uma lei que determinava isso, que o irmão que ficasse vivo deveria suscitar geração para aquele irmão que morreu sem filhos. Isso é uma lei, claro, está no Antigo Testamento. Moisés estabeleceu por iluminação divina tal lei. Nós entendemos isso. Mas a questão é que o que eles queriam dizer é o seguinte: se vai haver uma ressurreição do corpo, se nós vamos continuar vivos após a morte, e dois irmãos casaram-se com a mesma mulher, quando houver a ressurreição, o que vai acontecer? Na verdade, isso não passava de uma dificuldade dos saduceus de entenderem os conceitos espirituais, de entenderem que a vida espiritual não está regida ou ligada a questões cívicas, a questões aqui, da terra, do nosso convívio, das nossas práticas. E que, de fato, a vida no reino de Deus, escatológico, futuro, na eternidade, não estava
subordinada a vínculos familiares e nem tampouco a leis que se aplicavam judicialmente e nas relações interpessoais aqui. Então eu fico olhando para esse texto e eu aprendo algumas lições que são importantes para entendermos acerca da dificuldade de algumas pessoas em aprenderem a palavra de Deus. Em primeiro lugar, é que esses saduceus não possuíam um desejo honesto de aprenderem. Eles não estavam interessados em ouvir o que Jesus tinha a dizer. Eles já tinham a sua ideia pré-concebida, já tinham a sua opinião, e se aproximaram de Jesus na intenção apenas de pegá-lo em alguma contradição. Nenhuma pessoa que não possua o desejo autêntico de aprender com o mestre irá aprender com ela. Quando nós chegamos até alguma pessoa mais instruída, com uma melhor formação, e vamos até ela com a intenção de tentar contradizê-la, a nossa intenção não é sincera. A nossa intenção não é uma intenção pura. Se algum irmão que você julga ser sábio, por acaso ensinou algo que está biblicamente claro errado, você deve chamá-lo em amor e dizer: olha só, eu não consigo concordar com você, porque tal conceito eu não encontro nas Escrituras. Você pode me explicar melhor? Isso com humildade. Mas quando você, de maneira muito capciosa, maligna, engendra um plano para pegar alguém em contradição, você não está sendo honesto, você está sendo uma cópia ou um descendente legítimo desses saduceus. Intelectuais, girinos, cabeça muito grande, mas sem corpo. E isso existe muito no meio cristão, porque existem muitas pessoas que às vezes, por possuírem algum nível intelectual, já se acham tão prontas e tão preparadas que são incapazes de aprender com outros, que são incapazes de parar e pensar: será que o que eu penso está certo? Será que aquilo que eu acho está certo? E isso não é só com quem tem preparo não, porque, como eu já disse em outras ocasiões, existem pessoas que não possuem o menor preparo, são analfabetos de Bíblia, nunca leram a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, nunca sentaram durante anos numa escola dominical, nunca leram um livro de teologia, nunca frequentaram uma escola de teologia, mas se acham tão sábios e tão cultas que debatem com teólogos como se fossem as pessoas mais capacitadas do mundo. Soberba. É aquilo que a gente fala, o não intelectual com soberba intelectual. A pessoa que não é inteligente, mas ela é inteligente aos seus próprios olhos, é incapaz de aprender. São esses saduceus aqui. Eles não possuíam ainda um entendimento claro, eles não possuíam um entendimento pleno, foram até diante do mestre dos mestres para ouvi-lo, mas não com a intenção de aprender, mas com a intenção de pegá-lo em uma contradição. Então nós temos que ter cuidado com isso, com esse sentimento, com essa prática dos saduceus. A segunda verdade que esse texto tem a nos ensinar é que nós não podemos fundamentar a nossa teologia, a nossa crença, em hipóteses. Eu não posso olhar para a Bíblia e dali tirar alguma hipótese e ali fundamentar a minha crença. É o que acontece muito também nos dias atuais. Se tal coisa acontecesse, será que seria assim? Mas o que a Bíblia diz acerca disso? O que a Bíblia tem a nos dizer? Onde a Bíblia não fala, eu devo me calar. Esses homens foram até Jesus com uma ideia hipotética. 7 irmãos. Gente, é impossível, é quase impossível, na mesma família, 7 pessoas, todas serem estéreis. Mas a ideia desses saduceus não era buscar uma resposta sincera, mas pegar Jesus numa contradição com a lei do levirato, lá de Deuteronômio 25. E aí está o problema, o ponto nefrálgico da questão. Eles estavam baseando a sua crença ou querendo pegar Jesus numa contradição com base numa hipótese. E se fosse assim? Nós não podemos viver do se fosse assim, como seria se fosse assim. Temos que nos basear naquilo que a Bíblia diz. Por isso que existem muitas pessoas que sofrem com ansiedades profundas, porque vivem
naquilo como seria se fosse, ao invés de pensar o que Deus tem para mim revelado em sua palavra. E outra lição que eu aprendo com esse texto é que esse texto deixa bem claro que o ensino de Jesus, ele tira do homem qualquer argumento segundo a sua própria mentalidade. Os saduceus foram até Jesus com uma pergunta intelectualmente até plausível, filosoficamente aceitável. Jesus escuta o que eles têm a dizer e diz: olha, vocês estão errados, errais, não conhecendo as Escrituras. Nós não podemos também viver negociando e flertando com o erro. É triste e trágico quando eu observo algumas pessoas que flertam com a teologia liberal, que flertam com o misticismo, que flertam com as heresias comuns no dia a dia e não denunciam categoricamente, não falam e não expressam as suas opiniões. Sinceramente, eu acredito que muitos irmãos que eu conheço, que me conhecem, até gostam de mim, mas à distância. Porque eu não vou flertar com o ensino errado. Eu não vou flertar com o ensino que não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Não passei anos e anos estudando teologia, lendo as Escrituras, para poder chegar agora e agradar os ouvidos, o ego de algumas pessoas. É triste, sabe? Quantas vezes eu me lembro, fui convidado para pregar em alguns locais e me diziam: olha, lá é a campanha dos 7 mergulhos, das 7 ondas e das 7 vai e sobe os 7 dias no monte. E eu disse: isso não é bíblico. Você quer que eu vá pregar? Eu vou pregar o sermão conforme estiver no meu coração. E não vai ter nada a ver com a campanha. Eu vou pregar como se fosse num culto comum, num culto público, de adoração ao Senhor. Pode? Alguns diziam pode, outros não me respondiam mais. Nós não podemos flertar com aquilo que não é bíblico. Se você vê que numa igreja tem uma prática que não é bíblica, uma prática que não emana das Escrituras, você não é obrigado a aceitar. Nenhum ministro, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, supostamente apóstolo, porque não existe mais, pode ensinar alguma coisa que não esteja claramente no Novo Testamento expressa. Práticas judaicas, réplica da Arca da Aliança. Não existe nada mais abominável nos dias atuais do que isso. O profeta Jeremias disse, claro que por mandato do Senhor, que não se faria outra arca, que só poderia existir aquela arca original, mas as igrejas evangélicas neopentecostais vivem fazendo réplica de Arca da Aliança. Temos que olhar para o Novo Testamento e entender que o ensino de Jesus, ele vem para cortar e dizer: está errado, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. O poder de Deus aqui não tem nada a ver com repleplé, com línguas estranhas, sabe? Com sensações epidérmicas, não tem nada a ver com isso não. O poder de Deus para mudar a natureza humana. O poder de Deus para, no reino celestial, modificar tudo que existe. A transitoriedade da nossa existência, dos nossos impulsos, para nos regenerar e nos tornar semelhante aos anjos. Eles não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí o Senhor Jesus encerra jogando a pá de cal em cima da crença dos fariseus, dos saduceus, dizendo o seguinte: vocês não se lembram do que Deus disse? Eu sou, no presente, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos. Mortos no sentido de que deixaram de existir. É Deus de vivos. Quer dizer que Isaac, Abraão e Jacó estavam vivos. Abraão, Isaac e Jacó continuavam vivos no reino de Deus. E a prova fatídica disso, a prova que valida esse ensino, é que no dia da transfiguração, quando o Senhor Jesus, diante das suas testemunhas, Pedro, João e Tiago, conversava com Moisés e Elias acerca da sua partida para Jerusalém. Conversava e os discípulos viram Moisés e Elias. Isso quer dizer que não existe morte da alma, que existe consciência após a morte.
Assim como na explicação espiritual, na parábola do rico e do Lázaro, mesmo sendo uma parábola, mas aquilo explica e elucida uma realidade espiritual, tanto o rico quanto o Lázaro estavam conscientes aonde estavam e por que estavam. E aí, o texto termina dizendo que a multidão se admirou com a doutrina de Jesus. Nós precisamos resgatar a doutrina do Evangelho, os princípios que norteiam a vida cristã. Quanto tempo que nós vemos aí igrejas com estudos bíblicos perdendo falando bobagem, perdendo falando de coisas que não são centrais. Uma ocasião, conversando com uma amiga, perguntei qual foi o estudo bíblico na igreja hoje. E ela falou, o pastor falou sobre comportamento de presbítero, comportamento de diácono. Muito bom, tem que se falar sobre isso sim. Mas a minha pergunta é, se abordássemos qualquer oficial desta igreja e perguntássemos assim, meu irmão, me define aí, por favor, a doutrina da Santíssima Trindade. Jesus Cristo é Deus por quê? Por que Cristo é Deus? Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Você consegue explicar esses princípios básicos da teologia sistemática? Eu tenho certeza que muitos não saberiam explicar. É tempo de fazermos as pessoas se maravilharem com a doutrina de Jesus, não com campanhas, não com cultos especiais regados a misticismo. Que resgatemos a doutrina de Cristo, porque o povo perece, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.